Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, de todas as madrugadas de manhã. Que Deus abençoe você poderosamente. Deus tem uma palavra para a tua vida, meu amigo, minha amiga. Hoje é dia 12 de janeiro de 2026, segunda-feira. E nessa madrugada, era mais ou menos 4h40, parece, da manhã. Eu estava fazendo minha última ronda e na última ronda eu abro as portas onde eu trabalho. Tem que abrir as portas, deixar tudo aberto para quem vai chegar durante o dia. E naquele momento ali eu tirei uns 10 minutos para orar ali naquele lugar. E comecei a orar e falar com Deus a respeito de tudo aquilo que nós precisamos de orar em prol de libertação, salvação de almas, que é o meu projeto de oração, tanto que daqui a pouco nós vamos estar orando. Fica comigo aí até o final que não vai demorar não, nós vamos orar. E o meu intuito é orar pelas almas. Eu vim do mundão, eu sofri no mundão, tive ali decepções que carrego a marca até hoje, não tem como esquecer. Então eu oro muito pelas pessoas que estão com almas presas, cativas, alianças feitas no passado que trazem transtorno na vida da gente e as marcas ficam. Só Deus, o Todo-Poderoso Soberano, para cicatrizar. E aí eu oro em prol disso, porque eu sei o quanto é sofrido para a pessoa que vem do mundo, né? De várias. Se eu fosse contar aqui detalhe do que eu lembro, desde quando eu tinha 8 anos de idade, vendendo picolé e torradinho para rua fora para ajudar minha mãe a alimentar meus irmãos. Tem uma história muito longa nisso. Queria poder eu escrever um livro sobre a respeito dessa trajetória que marcou a minha vida, trajetória que me trouxe muita angústia, muita tristeza, que me fez chorar muitas noitadas, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, muita oração da minha mãezinha, por isso que eu tenho uma consideração pela minha mãe muito grande. Não posso fazer muita coisa, mas eu estou esforçando para fazer aquilo que eu posso fazer. Não posso estar perto dela lá, porque eu tenho uma vida aqui, mas se precisar eu largo tudo para ficar com minha mãe, não é? Mas tudo bem, eu tive um encontro com Deus. Deus, pela misericórdia e o amor dele que é infinito, me alcançou, né? Depois de muito abusar de crente, falar mal de crente, e Deus me cercou. Deus me cercou num certo lugar. Eu não sei se eu já contei esse testemunho em outros vídeos, mas só para você entender que a única coisa que mata e apaga as cicatrizes e os traumas do passado é esse encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então eu tive esse encontro com ele debaixo de um pé de árvore muito grande, onde os crentes oravam. Os crentes oravam ali 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, de madrugada. E eu passava ali para ir trabalhar. Na época eu era azulejista. Eu passava ali para trabalhar, né?
logo perto da casa da minha mãe, no chamado bairro São Paulo. Eu morava no bairro Altinópolis, tinha que atravessar o 6º Batalhão de Polícia Militar, que tem ali até hoje, no mesmo lugar. O pé de árvore e o local não tem mais, porque já construíram por ali afora. Mas ali tinha um caminho, uma estrada de terra, que eu não sei como falo, ou uma trilha, né? Não sei. E eu passava por ali e havia um rapaz junto comigo, um escurinho, que trabalhava comigo de ajudante. E eu sempre passava e falava com ele, falava: rapaz, esses crentes não têm serviço. Esses crentes são uma tropa de preguiçoso, vagabundo, não trabalha, fica aí, ó, enquanto a gente tá indo cedo pro trabalho. E nessa época, a gente pegava no trabalho 7 horas da manhã, 6 horas a gente saía de casa e já passava no boteco e tomava uma branquinha, a chamada branquinha perigosa que mata silenciosamente. Sangue de Jesus tem poder. E de tanto eu falar aquilo, e minha mãe debaixo de oração, consagração, propósito, Deus me cercou ali um sábado, 3 horas da tarde. Eu já devia ter tomado umas 4 para lá. Mas Deus não importa. Se Ele tiver de te cercar, meu amigo, minha amiga, se Ele tiver de te pegar na esquina, você pode estar drogado, você pode estar alcoolizado, você pode ter assassinado, você pode ter feito o que você quiser fazer, mas se Deus tem um propósito para te pegar, meu irmão, olha, por isso é que eu falo, mãe, pai, não abandone seus filhos, vai para o joelho, vai para a oração. Vai pagar um preço de oração, de jejum, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer ceifar as pessoas. O trabalho dele é ceifar as vidas, é envergonhar. É envergonhar. Meu pai chegou uma época, falecido meu pai Zé Gama, chegou uma época a falar que eu estava deserdado. E eu era um dos filhos que ele queria, que ele sempre me titulava como que eu ia ser um doutor futuramente. Investia em mim. Com todo trabalho e luta, ele acreditava nisso. Né? Porque na época que ele morava em Ipanema, lá em Pocrânio, lá tinha um senhor chamado Leôncio, parece que ele era um coronel, não sei, um negócio assim. O homem era famoso e desbravador naquela região, respeitado. E eu acho que o pai se engraçou com aquele título daquele homem, viu que era desbravador e colocou o meu nome de Leôncio Gama. Para mim é o nome mais bonito desse planeta. Glória a Deus por isso. E aí, querido, Deus me cercou e eu tive um encontro com Ele. Fui queimado com fogo, batizado com o Espírito Santo. Os hábitos, os maus hábitos do passado, algumas coisas ainda acompanham, irmão. Não precisa você achar que Deus vai te cercar e você vai ser curado e liberto na hora de tudo não. Alguma coisa você vai conseguir. Eu parei de fumar, parei de beber, graças a Deus, nunca mais bebi, nunca mais cigarro. Então, só de eu ver a fumaça assim, eu já saio de perto da pessoa na hora, entendeu? Então, tem coisa que Deus vai libertando, a gente vai lutando, fazendo por onde, e esforçando. Por isso que hoje, querido, meu papo aqui é sobre vida consagrada. Vida consagrada. Eu vou ler um texto bíblico aqui de Ruth,
capítulo 1, versículo 16. E eu acredito que amanhã, pela misericórdia de Deus, se Deus me der vida e saúde, eu vou falar a história. Que eu não tinha ideia de falar, entrar na introdução aqui, falando a respeito da minha pessoa, né? Então, vida consagrada. Porque tem pessoas que acham que ele vai mergulhar lá no batismo e ali, definitivamente, ali aquele velho homem já era, não faz parte mais da vida atual que ele vai levar de cristão para frente. Engano puro. O batismo é um complemento da salvação do ser humano, que faz parte da palavra de Deus, mas ali não enterra nenhum velho homem, a velha natureza. Isso é um processo de que você tem que trabalhar isso na sua vida. Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando em você, te dando, te moldando, te capacitando, de acordo que você vai levando uma vida consagrada a partir daquele momento. Aí a situação vai mudando, entendeu? Não é que tem gente que sai do batismo lá falando em línguas, acha que ele está falando em língua. Falar em língua não salva ninguém não, meu querido. É apenas um símbolo ali, algo da parte de Deus, do fortalecimento do Espírito Santo, uma marca, né? Um selo do Espírito Santo na sua vida. Mas o que marca na tua vida no decorrer da história, meu querido, é vida consagrada. É vida consagrada, né? Ah, mas você não sabe a vida que eu tive lá fora. Eu falei um pedaço da minha aí. Eu ainda vou contar detalhes ainda mais profundos. Tem coisa que eu tenho vergonha de contar, entendeu? Tem coisa que a minha família não sabe do que se passou comigo, que eu não conto. Eu tenho vergonha de contar, algo muito triste, entendeu? Então, é vida consagrada é que leva o ser humano a ter mudança de vida. Vida consagrada para ter mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de fala. Tem pessoas que, igual eu, vim falando gíria, ia conversar com os irmãos, falava gíria, e fui procurando consertar aquilo, alguém me corrigia. Certos hábitos que a gente tem que vem, irmãos. Tem hábitos que as pessoas, aquela aliança, aquele selo daquele hábito maldito do passado, aquilo crostra na vida do ser humano e ele continua aquilo. Outro dia eu contei aqui o testemunho a respeito da minha revolta com um ato errado que eu tinha feito, entendeu? Eu achava que eu era humilde para lá, simples, entendeu? Simplicidade e humildade é quebrantamento de espírito, querido. Então a gente, no decorrer da história da vida cristã, eu sempre digo uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. Eu sempre digo uma coisa e é certa isso que eu vou falar. Às vezes a pessoa tem 70, 80, eu digo sempre que cada tempo que Deus está te proporcionando de vida, tem algo na tua vida que precisa ser consertado para você ir limpo e purificado para um céu de glória. É isso. Então é um processo, a vida cristã é um processo de trabalhar do Espírito Santo. Tem uma palavra que fala, que me parece que é em Eclesiastes, não sei, mas uma hora eu vou saber aí. Eu sei que diz assim:
A luz da aurora vai brilhando dia após dia. Assim é nosso corpo. Nós somos considerados luz do mundo e sal da terra. Então, de acordo que nós vamos procurando se achegar a Deus, a partir do momento que nós vamos procurando ter uma vida consagrada com o Senhor, as coisas vão mudando. Nós vamos não querendo mais aquela situação passada. Quer ver? Eu vou ler aqui um versículo e já vou encerrar essa primeira parte. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ao que ele respondeu Ruth falando para a sogra dela, Noemi: não insista comigo para que te abandone e te deixe de seguir-te. Eu vou pegar essa primeira parte aqui dessa palavra, e para você entender, eu não vou contar diretamente tudo, eu vou deixar essa parte para amanhã. Mas só para você entender, Noemi era de uma cidade idólatra. Noemi era filha de família idólatra, de lugar onde a idolatria, o pecado concernente àquela história daquela cidade ali, era muito terrível, irmãos. Muito, muito. Entende? Então, o que acontece? Noemi mudou para ali. Noemi mudou para ali devido à fome que houve em Belém, em Judá. E foi para lá e acabou conhecendo os filhos de Noemi, acabou conhecendo Ruth. Mas como eu falei que não vou contar essa história agora, entende? Eu vou só falar o seguinte: quando Deus tem propósito, irmãos, quando Deus quer resgatar a pessoa, quando Deus quer fazer alguma coisa pela pessoa, querido, não tem dessa não, não tem dessa não, Ele faz. Ruth era moabita, irmãos. No próximo vídeo eu vou contar a história de Moabita, dos moabitas, que é bonito. O que eu quero dizer é que pouco importa o lugar, a cidade, o país, a situação em qual a pessoa vive naquele ambiente. Se Deus tem propósito de te resgatar, querido, Ele vai resgatar. Não é macumba, não é bruxaria, não é feitiçaria, não é idolatria, não é pecado da prostituição, etc. Não é não. Seja o que for, se Deus quer te alcançar, Ele te alcança. E a história dessa mulher aqui não é diferente não. Por isso que eu contei aqui um pedacinho disso aqui, vou ficar por aqui. Vou deixar a curiosidade em você aí, para você entender, entendeu? Quer ver? Eu vou contar um outro pedaço aqui de um testemunho meu sobre o propósito de alcançar a pessoa. Vou contar só um pedaço também, não vou contar por completo não, que é longo. Mas teve uma certa época, eu já tinha sido tirado dos Estados Unidos, lá na cidade do Tampa, e por um vacilo que eu dei lá na imigração, eles me cataram, não me deportaram porque eu, de frente do juiz, eu aceitei vir embora. E vim embora, só que eu fiquei 10 anos sem poder entrar ali. Mas, infelizmente, para mim eu falo felizmente, não sei como é que se diz essa situação. Eu sei que uma senhora insistiu comigo para me levar lá nos Estados Unidos, porque como eu já tinha atravessado a fronteira mexicana, eu sabia, já tinha falar em espanhol, já falava o espanhol e já sabia como é que era manejada a situação ali.
E outra coisa que eu quero dizer aqui, grava isso aí. Às vezes a pessoa fala, não é contra a lei de Deus, é pecado a pessoa atravessar a fronteira. Olha, a fronteira é de Deus, a terra é de Deus, tudo é de Deus. E se você é um profeta, uma profeta de Deus, Deus quebra protocolo por causa de uma alma. E eu não queria ir de jeito nenhum, eu não queria ir. E falei que não ia nem por 30 galinhas, eu não ia lá naquele lugar mais. E um dia Deus me levou aqui, numa cidade aqui por lá de Hortolândia, ali por ali afora, eu esqueci o nome agora. Deus me levou lá num culto, eu dei uma carona para a irmã Miriam e o pastor Wellington. E levei eles lá nessa igreja lá, numa igreja da Ministério Madureira. Tinha mais ou menos, eu acredito que umas 80 pessoas nesse trabalho. Era um congresso. E o pastor Wellington, ele falou para mim assim, o Wellington, eu acho que é isso mesmo. Tem tanto tempo que eu não... Vamos pro púlpito, pastor. Eu falei, não, não vou não. Vou ficar sentado aqui no meio aqui do povo aqui. E tá bom, mas acabaram me chamando para lá. Ele falou pro pastor, o pastor me chamou lá pro púlpito, eu fui lá pro púlpito, sentei lá num cantinho lá e fiquei lá glorificando a Deus, porque o culto tava uma bênção. Pensa num culto pentecostal. E ali Deus foi usando os cantora vinha, usava para um, usava para outro. E naquele momento eu questionei, eu falei, Senhor, fala alguma coisa comigo. O Senhor está falando com cada pessoa aqui dessa tribuna. Fala comigo, Senhor, indiferente se eu estou fazendo alguma coisa errada que está aborrecendo o teu espírito, teu coração, o Senhor fala comigo. Olha, e daí não demorou poucos minutos, levantou uma pessoa lá no meio lá no meio do pessoal lá. O cara deu um grito. E as cadeiras de plástico, ele deu um grito e um pulo que eu nunca mais vi aquilo acontecer na minha vida. E aquilo, ele gritou, o povo todo assustou, a cadeira chegou a voar para cima, ele saiu na disparada. Se a irmã Miriam ver esse vídeo, ela vai lembrar disso aí, ela e o pastor. E eu estou tentando lembrar o nome aqui da cidade lá, mas não estou conseguindo. Aí, essa pessoa saiu, esse profeta saiu na correria, foi lá onde eu estava e apontou o dedo para mim e falou, não sou Deus eu na tua vida? Por que você está temendo em atravessar aquele lugar? Sou eu que vou te levar, por causa de uma alma eu vou te levar. E você já falou que por causa de uma alma você vai. E tal, e Deus falou ali, irmãos, eu saí dali, tinha um carrinho, vendi o carro, arrumei e fui embora. Com 3 dias, todos os coiotes que estão acostumados a levar a gente para os Estados Unidos, admirou que eu com 3 dias eu entrei ali. Mas antes de entrar ali nos Estados Unidos, eu fui cair dentro de uma casa, era 1h30 da madrugada, fui cair dentro de uma casa de uma bruxa. Eu e a pessoa que eu estava levando, dentro de uma casa de uma bruxa. Mas cansado, exausto, porque você passa medo, o psicológico vai a 1000. Eu entrei ali, atravessamos lá um jeito que depois eu conto também mais detalhado, porque senão vai estender muito o vídeo. E caímos dentro da casa dessa senhora, que eu não sabia o que era, escura, era uma casa, tipo de, eu acho que tábua, não sei lá. Era uma casinha bastante simples. E eu deitei num sofá, a pessoa que foi comigo deitou numa caminha lá, e tinha um sofazinho lá, e eu deitei naquele sofá, cansado, exausto. Daí a pouco eu senti alguma coisa no meu corpo, subindo no meu corpo, eu assim, fui olhar, gente, pensa em barata, o sangue de Jesus tem poder. Barata pra lá, subindo para minhas pernas fora, eu já levantei e fui lá na cozinha, que era um barraquinho, barraco mesmo. Quando eu chego na cozinha, um altar de Satanás, cheio de imagem ali, de Iemanjá, de não sei o que, de um tanto de treco lá. E aí,
essa pessoa que eu levei era uma pessoa bastante, assim, gostava de falar do amor de Cristo. E aí começamos a falar de Jesus para essa feiticeira, e explicar detalhe, falar. Aquilo que Deus foi colocando no nosso coração, a gente foi falando. Querida, e aquela mulher, aquela bruxa, naquele dia, naquela madrugada, aquela bruxa aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, quando Deus tem propósito, querido, por isso que eu te falo, não para de orar. Não para de orar para os seus. Ora pelos moradores de rua, ora pelos aqueles que estão no manicômio. Quantas pessoas são levadas para o manicômio, irmãos? A família ou alguém da família, algum marido que não quer mais a mulher, inventa coisa, dopa ela, leva para lá, ou ela dopa o marido. Tem pessoas lá no manicômio, nesses lugares, que eu já fui aqui numa cidade aqui uma vez visitar. Olha, sangue do cordeiro, não é demônio. A pessoa é taxada como louca e eles aí começam a dar remédio à pessoa lá e acaba com a pessoa. Temos que orar, gente. Orar. Deus tem um propósito. Deus arrancou Ruth do meio dos moabitas. Coisas de um caso improvável, Deus resolveu a situação e Deus resolve. Deus me trouxe hoje aqui, meu querido, minha querida, para falar para você que o seu caos, a sua situação, a sua vida não tem impossível para o meu Deus, o nosso Deus, o todo soberano, poderoso Israel. Ele faz. Ele pode não fazer no seu tempo, mas no tempo dele ele faz. Ele faz. Amém? Vamos orar. Amanhã eu continuo, se assim Deus me permitir. Pai querido, Deus soberano, eterno e fiel, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai querido, eu já te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu de trazer a tua palavra, de lembrar, Papai querido, do que foi feito na minha vida, do que foi feito na vida daquela bruxa, aquela época que hoje eu tenho certeza que ela é uma cristã. Eu quero te agradecer, Pai querido, pelas pessoas que o Senhor tem resgatado do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do catolicismo, as pessoas que o Senhor tem resgatado das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada órgão que compõe essas pessoas que estão consideradas loucas, retardadas, e faz um milagre, Pai, de salvação. Levanta homens e mulheres cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria da tua palavra, e envia aos hospitais, asilos, orfanatos, cadeia, creche, presídio, hospícios, países, pueblos, nações, aldeias indígenas. Pai querido, aonde estiver um ser humano que está sofrendo nas garras das milícias, nas garras da máfia da prostituição, do Comando Vermelho, de outros comandos, Pai querido, liberta pelo poder da tua palavra, Pai. Liberta aqueles que estão sendo levados pelo tribunal do crime. Faz um milagre, Pai, de salvação e libertação nessa segunda-feira, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro e profetizo na vida desse irmão, dessa irmã, dessa família. Aleluias, vida, que em Jesus nós temos vida e transformação de vida. E aí amanhã eu vou falar a respeito de uma vida com mais profundidade, de uma vida consagrada. O que Deus quer da sua vida e da minha vida é uma vida consagrada. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração do pastor Leôncio Gama e até o próximo vídeo.